Oi, gente, eu quero comunicar a vocês que eu estou me programando para trazer uma série de vídeos aqui para vocês que está relacionado à minha experiência nas ruas. Para quem não sabe, eu morei na rua, fiquei um tempo na rua. Isso aconteceu nos anos 80, né? E praticamente eu morei na rua. Posso colocar assim, porque eu vivi um bom tempo na rua, mais de um ano. E teve muitos acontecimentos assim que foram marcantes, né, para mim. Eu pensei muito antes de falar sobre isso, né? Porque são coisas delicadas, né? Coisas que às vezes me traz lembranças ruins, coisas ruins, me deixa mal, eu acabo ficando emocionalmente assim um pouco abalada, mas eu confesso para vocês que eu decidi trazer esses relatos contando a minha experiência de viver na rua, o que eu presenciei, o que acontecia, o que aconteceu comigo nas ruas. Ao total, serão 8 vídeos que eu vou trazer aqui para vocês. Agora, é o seguinte, eu espero que não tenha problema com estes vídeos aqui no YouTube, porque é muito difícil lidar com assuntos assim polêmicos, delicados, que envolvem droga, prostituição, violência. A gente sabe que é bastante complicado e pode ter problema, o vídeo pode ser derrubado pelo próprio YouTube. E eu não vou fazer como muita gente faz, né? Pega o título do vídeo, muda, tenta assim burlar, digamos assim, as diretrizes da plataforma. Eu não vou fazer isso. Então, por esta razão, eu espero que eu não tenha problema aqui, né, com estes vídeos, tanto no título quanto no conteúdo em si, porque eu vou falar tudo, gente. Eu vou descortinar o meu passado diante destes vídeos. Eu vou relatar para vocês tudo que eu passei vivendo nas ruas. E eu quero só ressaltar que eu já estou preparada psicologicamente para gravar, tá? Isso exige assim um tempo. Eu já venho me preparando psicologicamente assim já há vários meses, e agora eu me sinto pronta para falar, para gravar sobre estes acontecimentos. Bom, então vamos ao título dos vídeos. O primeiro vídeo será Homens e travestis me agrediam nas ruas. Polêmico, né? Como vocês podem ver, bastante polêmico. Então, eu sofria agressões físicas por homens e travestis. E vocês vão saber de tudo isso no vídeo. Segundo vídeo, skinheads e o terror nas ruas. Gente, isso aqui é para acabar, sabe? Isso aqui realmente para acabar. Eu cheguei a presenciar muita coisa ruim, muita violência, muita pancadaria. Isso na década de 80, tá, minha gente? Isso aqui é tudo coisa que eu passei, que eu vivi, eu vivenciei. Eu vivenciei muita pancadaria, muita violência. Esses skinheads, eles agrediam travestis e gays, prostitutas e negros. Eu cheguei a ver, gente, eu morei na rua. O terceiro vídeo, a violência da polícia. Gente, é outra coisa que também foi assim um terror. A polícia era um inferno na noite, com
as travestis e com os gays. Eu cheguei a presenciar muito isso. Então tinha aqueles inferninho que a gente fala, é aqueles bares, né, onde vai prostitutas, travestis que fazem programa, garotos de programas, então a boca do lixo, né, vamos falar a verdade, eu posso dizer que era uma boca do lixo, porque era tudo esse tipo de gente, então rolava de tudo ali. Prostituição, droga, bebida e tudo, e a violência da polícia. Então eu vou contar isso também no terceiro vídeo. Essa violência aqui, gente, ressaltando, era com os gays e muito maior ainda em cima das travestis. Muitas travestis eram jogadas no camburão e levadas para a delegacia, e elas eram agredidas, tá? Tinha muita polícia que batia muito nas travestis, e eu cheguei a presenciar muito dessas cenas, e eu confesso para vocês que eu peguei assim um pânico, um pavor de polícia, sabe? Eu morria de medo de cacetete, porque eles desciam o cacetete, tinha um sargento aqui, na cidade, na época, ele era o terror, assim, com as travestis. Ele era o terror, gente. Aquele homem era o demônio, para falar a verdade. Era um demônio. E a polícia batia, assim, nas travestis, agredia violentamente, espancava, machucava e tudo mais. Vocês estão vendo como vai ser bastante polêmico isso? Por isso que eu falei, né? Espero que eu não venha ter problema com estes vídeos que eu vou gravar para vocês. Maníaco que espancava prostitutas na noite. Gente, em uma noite, 5 prostitutas foram espancadas por um louco, por um maníaco. E eu cheguei a ver isso, eu cheguei a conversar com essas moças, né? Embora eu era uma adolescente também, jogada na rua, né? A mercê de violência. Então, quando eu não vivia no meio da prostituição, mas a gente que vive na rua, você conhece, né? Conhece um aqui, um ali, então você conhece todo tipo de gente. E eu cheguei a conhecer muitas mulheres e moças que faziam programas na noite, que eram prostitutas. Então, 4 mulheres, elas foram violentamente espancada por um louco, por um maníaco. Cresci nesse ambiente, em meio a tudo isso. Embora eu nunca me perdi, eu nunca me desvirtuei para lado nenhum, mas chegaram a me oferecer muita droga e muita bebida. E ele conversando comigo, ele queria ficar junto comigo e tal. Gente, ficar junto, que eu falo, é conversar, passar a noite, sabe, conversando. Ele queria ficar comigo, acho que também queria, vamos falar a verdade aqui, vamos jogar na real, eu acho que também ele até queria sexo, né, vai saber. Eu não tinha essa intenção, mas ele era um homem, né, era um homem adulto, então eu acho que a intenção dele era ficar, conversar, me ganhar e depois fazer sexo comigo, eu acho que era isso. Então, de repente, eu reparo manchas de sangue, assim, e eu falei para ele, o que é isso? Aconteceu alguma coisa? Ele falou assim, acabei de matar um cara agora. E ele tira a faca, gente. Como que eu me livrei disso? Vocês vão saber num relato. Essa questão por causa de um todos paga, gente, é aquela coisa, né? Na noite acontece coisas, né? Que você não sabe que a pessoa apronta. No meio da prostituição, ou então no barzinho, né, naquele barzinho que eu falei para vocês, você não sabe que a pessoa apronta. Às vezes sai, vai fazer um programa, dá errado, a pessoa rouba, enfim. Então, seriam situações assim. A gente não sabe que a pessoa aprontou, a gente fica junto e numa dessa você dança, você paga até com a vida. Então eu vou trazer também esse relato, assim, que uma vez um traficante, ele chegou a dar um recado. Uma certa pessoa ali tinha aprontado e
E um dia ele chegou no meio da rodinha e falou, claro que a pessoa que aprontou não estava no dia, tá? As pessoas estavam em rodinha assim, tudo conversando, a pessoa que aprontou não estava, esse traficante chegou no dia e na rodinha ali falou o que tinha acontecido, o que a outra pessoa fez, e ele falou que quem estivesse junto, andasse junto, estivesse junto, iria rodar junto. Vocês entenderam o que eu falei, né? E o 8º, último vídeo. Que lição eu tirei vivendo nas ruas? Aí eu vou, tipo um apanhado geral de todos estes acontecimentos, que teve várias situações. Então eu vou, no 8º vídeo, eu vou dar o meu ponto de vista, né? O que eu tirei, o que me serviu de lição, tudo que eu passei, tudo que eu vivenciei vivendo nas ruas. Eu vou dar como que eu posso colocar aqui? Eu vou dar uma opinião sobre tudo isso, sobre essa experiência de ter morado na rua. Então, gente, é isso. 8 vídeos que eu pretendo trazer para vocês, como vocês puderam conferir. Os temas serão bastante delicados, bastante complicados. Eu espero não ter problema com o YouTube na hora de subir esses vídeos, né? Eu vou subir, espero que não tenha problema diante da publicação. De qualquer forma, se caso eu tiver problema, for barrada aqui na hora de subir esses vídeos, gravado, com certeza eles estarão. Eles estarão e eu vou deixar guardado, né? Se caso eu não puder publicar e eu tiver problema com esses vídeos, pelo menos os relatos eu gravei ficarão arquivados, digamos assim. Então vamos ver, né, gente? Eu vou começar a gravar esses relatos e vamos ver se eu vou ter problema ou não aqui no YouTube. Eu, sinceramente, eu espero que não, porque eu acho que vai ser um conteúdo muito interessante para vocês, embora, né, regrado de muita coisa ruim, mas faz parte, né? Eu acho que faz parte, é a história da minha vida, é o que eu passei, é o que eu vivenciei, e é isso. A vida da gente dá um livro, né? A nossa história dá um livro. E como eu sempre falei aqui para vocês no meu canal, eu conto um pouco da minha vida. Claro que não tudo, tá? Eu sou uma pessoa muito reservada, eu não gosto de escancarar a minha vida, mas eu escolho a dedo as coisas que eu trago aqui para vocês, justamente para preservar a minha intimidade. Mas coisas que eu acho que dá para trazer, eu trago aqui em forma de relato, né? Um pouco da minha história, um pouco da minha vida, e é isso. Eu agradeço, um beijo para vocês, e a gente se vê até o próximo vídeo, e a gente vai se vendo, se falando. Tchau!